Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Você já se interessou por alguma coisa que não era sua? Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. E nesse estudo nós vamos ver sobre um rei. Esse rei queria um terreno, mas ele não poderia ter esse terreno. Vamos ao tema. A vinha de Nabote. O nosso texto base está em 1 Reis, no capítulo 21, vai do verso 1 ao verso 29. 1 Reis, capítulo 21, verso 1. E sucedeu depois destas coisas que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Nabote. O nome Nabote significa frutífero e ele tinha uma herança. A herança era uma propriedade e essa propriedade ficava ao lado do palácio do rei Acabe, o rei de Israel. E Acabe, ele era justamente rei de Samaria. Ele era casado com Jezabel. Samaria era a capital de Israel. E ele era casado com a rainha Jezabel, uma mulher perversa, uma mulher idólatra, uma mulher muito ruim. 1 Reis 21, 25 e 26 nos diz sobre isso. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava e fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme a tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Uma mulher idólatra, uma mulher perversa, assim era a mulher de Acabe. Costuma os historiadores falarem que quem mandava no reino era ela e não era Acabe. E esse palácio do rei Acabe, ele ficava justamente em Jezreel. Era o segundo palácio que ele tinha e era chamado de Palácio de Verão. Jezreel já era uma cidade que ficava a 40 quilômetros aproximadamente de Samaria. Lembra? Samaria, capital do reino de Israel, mas era do reino do norte. Essa propriedade de Nabote era uma vinha e ele não podia se desfazer dela. Por Deus, eles não podiam negociar a sua herança. Vamos ver Levítico 25 e 23. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. A terra era do Senhor. Os homens, eles usufruíam, eles tinham usufruto da terra, mas ela foi repartida conforme as ordens do próprio Deus ao povo de Israel. E o rei Acabe, ele queria a propriedade de Nabote. Ele olhou a propriedade de Nabote, ele gostou, estava perto do palácio dele, ficava junto ao palácio dele praticamente do lado, e ele faz uma proposta. 1 Reis 21, verso 2. Então Acabe falou a Nabote dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está a vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Olha que proposta interessante. Se Nabote, ele tivesse um pouco de ganância, se Nabote quisesse estar bem com o rei, ele venderia, mas ele temeu ao Senhor, era a herança dos pais dele. Nabote, ele explicou isso ao rei, porque a cobiça do rei, a inveja do rei em relação ao terreno de Nabote foi interessante, mas lembra, Deus havia dado uma ordem para não vender? Êxodo capítulo 20, verso 17, diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. É como se Deus falasse para o ser humano: contente-se com o que você tem.
Não fique desejando as coisas que não são tuas. E o próprio Jesus fala em Lucas 12:15. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Não é o que eu possuo que vai fazer de mim ser quem eu sou. O que eu sou porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. E nós vemos que Deus fala: não cobiçarás o que não te pertence, não vai querer o que não é teu. E olha, toma muito cuidado, fiquem atentos sobre todo tipo de ganância. E o mais lindo é justamente o valor que o Senhor dá a nós. Quantas vezes os homens nos julgam pelo que temos, mas o Senhor, Ele olha quem nós somos. Ele olha o que está dentro de nós. E quem que está dentro de nós? O Espírito Santo é o que deve estar. E Nabote, ele se recusou, mas ele foi muito interessante porque ele justificou diante do rei. Ele não foi insolente, ele justificou o porquê que ele não podia vender. Mas é interessante mais ainda que o rei Acabe, ele deveria saber. 1 Reis 21, verso 3. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Era herança, era bênção. A herança, ela é um bem, ela é um direito, ela não pode ser desfeita. Era como eu disse para você, era uso e fruto da pessoa, mas a propriedade da terra pertencia a Deus. E Nabote, ele foi bem claro para o rei Acabe. Nós também, nós temos herança. Nós temos uma herança dada por Deus. O que nós estamos fazendo? Que valor estamos dando a essa herança que o Senhor tem nos dado? Tito capítulo 3, verso 7 diz assim: Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Nós somos herdeiros de Cristo, nós temos uma herança e é a herança eterna. Paulo fala em Efésios capítulo 1, verso 18, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então, às vezes as pessoas ficam tristes porque não tem um canto, não tem uma casa, não tem um terreno, não tem aquilo que gostaria de ter aqui. Mas uma coisa o Senhor nos ensina: nós temos mansão celestial, nós temos herança, somos herdeiros, mas herdeiros de algo incorruptível. Glória a Deus por isso. E isso é motivo de muita alegria, isso é motivo de nós valorizarmos esse Senhor tão maravilhoso que é nosso Senhor e Mestre. E Nabote, ele não negociou, não. Ele ficou com o que Deus havia dado para ele. E assim como Nabote, nós também não podemos fazer. Não podemos negociar o inegociável. Não podemos negociar aquilo que o Senhor nos deu. Sabe quem negociou, quem trocou a sua herança de primogenitura? Foi Esaú. Esaú trocou. E a Bíblia fala que ele se arrependeu, mas foi um se arrepender não profundo, não genuíno. Ele até chorou, mas ele não teve de volta o direito da primogenitura. E assim como Acabe, nós também temos um adversário. Acabe foi adversário de Nabote. E assim como Acabe foi cruel por causa da esposa dele, nós também temos um adversário que não é muito diferente, que quer tirar a nossa herança. Acabe, ele ainda ofereceu dinheiro, ele ofereceu uma vinha melhor. Olha como o mundo é ilusão. O nosso adversário também usa de estratégia. Mateus 26:41, Jesus fala assim: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Nós temos que estar atentos, nós temos que saber que nós temos um adversário que ele é sujo e ele joga sujo. Ele apresenta coisas que pode parecer interessante, mas é só naquele momento, porque depois só vem sofrimento. E Paulo, em 1 Coríntios 16:13, ele também nos alerta. Ele fala: vigiai,
permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes, assim como Nabote teve que ser firme, teve que ser corajoso, ele teve que ser forte, ele negou aquilo que o rei Acabe pediu a ele. Mas olha, Paulo também fala em Filipenses 3:20, e é o que nos dá esperança. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A gente vê tantas pessoas correndo no dia a dia, tantas pessoas batalhando para ter as coisas daqui desta terra. É lógico, nós fazemos aquilo que nós podemos, mas nós não trocamos a nossa salvação, nós não trocamos as bênçãos do Senhor, nós não negociamos com o inimigo. Ao contrário, nós simplesmente nos posicionamos como soldados de Cristo, sabendo que nós temos uma herança eterna lá no céu, preparada para mim, preparado para você. E o rei Acabe, sabe qual foi a atitude dele? Com a negativa de Nabote, ele ficou desgostoso, ou seja, ele ficou aborrecido, ele ficou triste, ele ficou infeliz. Segundo alguns estudiosos, ele ficou depressivo, mas também ele ficou indignado de alguém negar ao rei algo que o rei também não poderia ter, mas ele teve coragem. Esse Nabote teve coragem de enfrentar o rei. 1 Reis, capítulo 21, verso 4. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Sabe quem viu a atitude dele, essa situação dele, esse estado dele? A esposa Jezabel. Quando ela viu o marido triste, ela falou: o que está acontecendo? Ela ficou indignada quando ele disse que Nabote se recusou a vender ou a trocar a vinha dele. Vamos ver? 1 Reis 21, 5 e 7. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Eu fico imaginando Acabe falando com Jezabel. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração. Olha o que ela diz: eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Olha que ela fala: governas tu agora? É tu que é o rei, é você que manda. E a gente olha um pouquinho, quantas pessoas pensam assim como Jezabel? Quantas pessoas acham que porque elas estão na autoridade, elas podem mandar e desmandar? Quantas pessoas pensam que realmente são elas quem mandam? Mas elas se esquecem do que a palavra de Deus diz. 1 Pedro 5, 2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Olha só, tem que ter cuidado do rebanho porque é de Deus. E fala assim, ó, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, pessoas que estão como autoridade, principalmente autoridade eclesiástica, elas têm que tomar cuidado com o que elas estão fazendo. Elas não podem achar que elas estão no domínio, porque o dominador de todas as coisas é o Senhor. Ao contrário, sabe o que Deus fala? Que elas têm que ter consciência, têm que tomar cuidado, têm que saber que a herança que eles estão tratando, que é o rebanho, são as ovelhas do Senhor,
é do Senhor. E ainda fala que eles têm que ser o exemplo, eles têm que ter ânimo pronto, eles têm que ter cuidado, porque eles vão prestar contas para Deus daquilo que Deus colocou na mão deles. Efésios 6:9 nos diz assim: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. A cobrança, a quem muito é dado, muito será cobrado, como a Bíblia nos ensina. Quando o Senhor coloca algo para nós fazermos, nós temos que fazer o nosso melhor, porque estamos fazendo para apresentar ao Senhor. Então eu não posso, porque eu estou na liderança de alguma coisa, achar que as pessoas, elas estão a meu bel prazer, porque não estão. Elas são servas do Senhor, são ovelhas do Senhor, e eu vou prestar conta de cada palavra que sai da minha boca ao Senhor. É muito sério apacentar os rebanhos do Senhor. E a Bíblia, ela também nos adverte quanto aos abusos de autoridade, porque vai ter prestação de contas. Olha Eclesiastes 12:14, porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Eu não posso me descuidar do cuidado que eu tenho que ter com a casa de Deus. Eu não posso me descuidar do cuidado que eu tenho que ter com as ovelhas que são do aprisco do nosso Senhor. Até mesmo a autoridade política, a Bíblia fala que vai prestar contas diante de Deus. Agora imagina aqueles que estão cuidando do rebanho de Deus. E Jezabel, ela fez um plano maligno, sabe para quê? Para ter a vinha e pegar a vinha de Nabote e dar para Acabe. Ela tinha falado isso para ele. 1 Reis 21:9-10. E escreveu nas cartas, olha o plano dela. E escreveu nas cartas dizendo: apregoei um jejum e ponde Nabote diante do povo e ponde defronte deles 2 filhos de Belial, 2 filhos de engano, 2 mentirosos, né? Que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. Porque os homens, principalmente essas 2 testemunhas mentirosas, iria conseguir convencer aqueles que não tinham se vendido para Jezabel. Mas a maior parte das autoridades eram manipuladas por Jezabel. E assim aconteceu realmente. O que ela propôs no coração dela, a maldade que ela propôs fazer contra Nabote, ela fez. Eles mataram Nabote, eles apedrejaram Nabote. E ela, quando soube, foi toda feliz falar para o rei Acabe. 1 Reis 21:15. E sucedeu que, ouvindo Jezabel, que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. É interessante, porque as pessoas acham que Deus não está vendo. A Jezabel, ela não servia a Deus, Jezabel não queria saber de Deus, Jezabel não conhecia Deus, mas Acabe conhecia a Deus. E Acabe, logo que ouviu isso, sabe o que ele fez? Ele não ficou indignado, não. Ele se levantou e ele foi tomar posse da vinha. Ele se esqueceu que o Deus de justiça, que o Deus Todo-Poderoso estava presenciando e que ele iria fazer justiça. Sabe o que Deus estava fazendo nesse momento? Ele estava falando com o profeta Elias e ele mandou Elias levar um duro juízo, uma dura sentença para o rei Acabe. 1 Reis 21:20. E disse Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? E ele disse: achei-te, porque já te vendeste para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eu não trouxe o versículo sobre a sentença tanto de Acabe como de Jezabel, mas a gente vê como é bom nós compararmos com a Bíblia. Em 1 Reis 21 você consegue ler tudo que nós estamos vendo aqui na palavra. E o profeta Elias, ele falou justamente o que Deus mandou ele falar. Após ele ter falado, sabe o que aconteceu? Elias foi embora, mas nesse momento, Acabe,
o rei Acabe, ele se arrependeu do que ele fez, do que ele permitiu acontecer com Nabote. A Bíblia fala que ele rasgou as suas vestes e cobriu a carne dele de saco. No 1 Reis 21 e 27. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, as palavras que o profeta Elias falou, rasgou as suas vestes, cobriu a sua carne de saco e jejuou. E jazia em saco e andava mansamente. A Bíblia não fala quanto tempo Acabe ficou nessa situação, mas ele demonstrou um arrependimento genuíno. Foi um arrependimento pontual, foi somente sobre o que aconteceu com Nabote. Mas o Senhor viu o coração dele, o Senhor viu sinceridade no coração dele. E Deus fala novamente para o profeta Elias lhe dar outra mensagem. 1 Reis 21 e 29. Não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, eu não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. É lindo nós sabermos como Deus ele acolhe aquela pessoa que se humilha, como Deus ele se deixa ser encontrado por aquela pessoa que o busca. E Acabe ele jejuou, Acabe ele buscou, Acabe ele falou com Deus, ele se arrependeu nesse sentido. Ai, quem dera se Acabe continuasse arrependido em relação a tudo de mal, a tudo que ele fazia para desagradar a Deus. Mas infelizmente não foi assim. Salmo 86, verso 5 e verso 15 fala assim: pois tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça e misericórdia para com todos os que te invocam. Esse é o nosso Deus. Entretanto, tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, rico em paciência, amor leal e justiça. Não podemos nos esquecer que Deus ele é soberano. Deus ele conhece o oculto, Deus conhece o escondido, Deus sabe de todas as coisas. Os homens eles podem dissimular alguma coisa diante dos homens, mas diante de Deus não. E Nabote, quando ele nega ao rei Acabe aquela propriedade, ele estava agindo para agradar a Deus. Ele agradou o coração de Deus. Aí você pode falar assim: ué, mas Deus não impediu que ele viesse a ser morto por Jezabel? Não. Os planos de Deus, os mistérios de Deus são perfeitos. Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando nós não compreendemos. E Jezabel e Acabe, eles foram sentenciados por Deus. É interessante que a gente para um pouco para ver. Acabe, ele não foi tomar partido, ele não foi fazer as coisas para matar Nabote, mas ele não impediu Jezabel de fazer. Então Deus não tem o culpado por inocente. E olha, Nabote foi caluniado, Nabote foi acusado injustamente e ele foi morto. Ele foi morto, mas ele não abriu mão daquilo que Deus havia dado a ele. Ele demonstrou estar temendo a Deus. Jó, capítulo 19, verso 29, diz assim: melhor será, pois, que temais a espada da justiça, pois por meio dela vêm os castigos, a fim de que saibais quem é o Todo-Poderoso. E Jó ainda nos aconselha: é melhor você temer aquele que é justo, é melhor você temer aquele que é o Todo-Poderoso, do que ficar temendo homens, do que ficar negociando princípios, negociando aquilo que Deus te deu, negociando a alegria da tua salvação com o inimigo. Eclesiastes 12, 14, porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. O que nós vemos nesta história, o que nós vemos
na vinha de Nabote. É justamente isso. Não negocie o que Deus te deu. Não negocie os teus princípios. Não negocie a tua salvação, porque a justiça virá. E a justiça do Senhor, ela veio sobre Acabe. Ela veio sobre a família inteira de Acabe, sobre Jezabel. E olha, o que Deus falou que ele vai fazer, pode ter certeza. Ele é fiel para cumprir. Que você possa descansar no Senhor, que você possa, assim como Nabote, não negociar o que Deus deu a você. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.